Bom, Fred, fique à vontade para apresentar aqui esta sessão, a vida como ela era. E a gente começa explicando aqui que vamos observar, a partir que a gente falou até ali das políticas públicas de Vargas, de Getúlio, de Vargas, do Cheque, que vai ser absolutamente justificável que a gente veja o surgimento dessa era de ouro da televisão a partir da expansão dos bens de consumo mesmo, né, Fred? Celso, eu diria que nessa edição que a gente fala dos anos 50, a televisão é o ponto principal da vida como ela era, porque é justamente na década de 50 que a televisão se torna isso que quem está assistindo a live está vendo, uma família inteira ao redor da televisão. E ela deixa de ser um aparelho exótico, um aparelho raro, e ao longo dos anos 50 ela vai se popularizando, aqui no Brasil vai se nacionalizando, né, sendo expandida para todos os estados, inclusive com emissoras de TV, né, pelos estados, e vai se tornando o principal veículo de comunicação, mas também a principal forma de entretenimento. Então, isso vai virar um costume familiar de décadas, Fred. De décadas. Acabar agora. Não, décadas que a gente viveu. Isso. Tipo, a gente viveu isso. Demais. Só vai acabar esse padrão aí que Fred está descrevendo, iniciado em 50, com a revolução do consumo sob demanda. Só aí é que vai mudar esse modelo. Ele começa a quebrar um pouco antes com eu acho que quebra muitas televisões em casa. É exatamente o ponto. Assim, quando eu já tenho televisão no quarto, muda um pouco, porque o ponto era tem uma televisão, só tem uma televisão na casa, é na sala, tipo, não tem outra televisão. Mas esse peso da transmissão, tudo realmente agora que está sendo quebrado, né? Então é isso. Parte desse quadro vai ser voltado para a televisão e a gente já pode seguir, Rodrigo, para uma próxima imagem que mostra um pouco da evolução da televisão até os anos 50 e dentro dos anos 50, tá? E aí do lado a gente tem um comercial da Philips, porque o que é que acontece nos anos 50 no Brasil? A televisão, ela, de fato, ela vai se popularizando e sendo vendida cada vez mais e por um preço cada vez menor. Daqui a pouquinho a gente vai chegar no slide que vai ter um pouco do desenvolvimento dos anos 50. Pode passar para aquele outro, Rodrigo, que é o marco, né, que é justamente no dia 18 de setembro acontece a inauguração da difusora PRF3, né, que depois se chamaria TV Tupi. A gente até vê aí um menininho, né, com fantasiado de índio, que ele vira a marca da futura TV Tupi. E aí, essa vai imagem... Vai aliada dos movimentos golpistas, inclusive. Como eu disse, para Celso tem bonzinho não. E aí, essa imagem ao lado é o seguinte, a TV né, na época, que pertencia à RCA, e a Assis Chateaubriand, essa TV Tupi é do grupo de Assis Chateaubriand. Exatamente. E ela espalha 200 televisores por São Paulo, para que as pessoas possam ver essa primeira transmissão. Então foram 200 televisores espalhados por pontos estratégicos. Essa imagem que a gente está vendo aí foi um show musical, né? Foi a primeira transmissão. É meio que rádio, né, Fred? A galera fazia as transmissões dos programas de rádio trazendo as imagens, né? Isso foi durante muito tempo, Celso, porque não tinha videotape. Tudo era ao vivo. Não tinha... Tudo era feito ao vivo. Se você tivesse fazer uma novela, o cara fazia a cena na hora. Foram 7 anos, Cássio. Foram 7 anos. Pode passar a tela aí, Rodrigo. Pode passar a tela. O que Cássio está falando é justamente ali, ó, 57, 58. Quem não está assistindo, está só ouvindo, a gente está com um ano a ano, digamos assim, dos anos 50, uma linha do tempo. E o que Cássio citou, né, que é o uso do videotape, ele só chega em 57. Tá? Que revoluciona a capacidade de programação, porque você pode fazer qualquer coisa previamente, porra. Assim, é um negócio assim. Gravar. Porque são duas coisas. Você pode reprisar o que você está transmitindo naquele momento para quem não assistiu, mas você já podia ter gravado antes e disponibilizar depois. E tem outro ponto ainda, Cássio. E tem outro ponto, que é o que acontece também. Você pode trazer programação de outros países, de outras TVs. Sim, filme, qualquer coisa. Exatamente. Veja só, a televisão mesmo, que Fred não gosta desse negócio, a Copa do Nordeste, Fred adora falar negócio da Copa do Nordeste Campinense. Televisão mesmo, irmão, começou em 57.
de 51 a 57, era rádio com imagem. Rádio com imagem. A gente fazendo aqui o podcast, né? É a mesma coisa. Tá falando que ao contrário da gente, a gente começou gravando e depois a gente veio para ao vivo. Mas perfeito, Tarcísio, perfeito. A televisão era o que a Rádio Jornal faz hoje. Pronto. É a transmissão, programação deles com o link ao vivo lá da redação. Só que com muito programa de auditório, né? Não, basicamente só programa de auditório. Então é isso. Em 51 vai ao ar a primeira telenovela, né, que era chamada Sua Vida Me Pertence, e que era ao vivo, como a gente está dizendo aqui. Eram 15 minutos, foram 15 capítulos só. Os episódios tinham de 15 a 20 minutos e era ao vivo, meu velho. Televisão. Raça. Mas teatro, né? Teatro. E 15 minutos, ou seja, para o cara não ter que decorar tanto texto. Mas assim. Exatamente. Legal isso aí. E sai o primeiro beijo, inclusive, já logo em 51. Tá? Em 52... Eu não vou nem falar de Monteiro Lobato, isso, Fred, para a gente não acumular aqui a lista de desafeto. Quando eu escrevi, eu disse, Celso vai falar para cacete. Mas já deu para entender, Celso. Eu falei isso. Quem pegou, pegou. Tarcísio gostou do nome da novela. Tarcísio gostou do nome da novela. Sua Vida Me Pertence. E o pior é que eu pesquisando, fizeram um filme, acho que alemão depois, que a tradução no Brasil foi buscar. E colocaram Sua Vida Me Pertence. Eu vi isso. Até porque eu cheguei a cogitar que era uma novela que tivesse sido, que eu vi colorido, né? Pô, será que refizeram a novela? Mas não, é só esses títulos brasileiros para filmes estrangeiros. Então, em 52, né, estreava Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, baseado na grande obra aí de Monteiro Lobato, amigo de Celso. Eu amigo de Eugênio. Vai, segue. E em 1953, tá, o noticiário Repórter S, que já era um sucesso na rádio, vai para a TV. Em 54, Cássio... Tem que respeitar a turma que ganha esses prêmios aí. Em 54... Olha os erros começando aí, ó. O IPEC... O Ibope... o antigo Ibope, hoje IPEC, foi criado, tá? E ele realiza, já no eixo Rio-São Paulo, as primeiras pesquisas de audiência de TV. E aí, como era só ao vivo, as TVs funcionavam à noite, quase sempre. Então, era das 18 às 23 horas. E ali você vê. Em 54 já são 120 mil aparelhos no Rio e São Paulo. Não, esse número é um absurdo, assim, porque, veja só, em 3 anos, de zero, né? De 0 para 120 mil, primeiro, a capacidade de produção é um número muito grande. Mas o meu ponto, aliás, esse número é surpreendente, é o que Fred falou em relação à programação. Isso era muito curioso. Quando o Fred está falando da noite, não é que as pessoas tinham o hábito de assistir só à noite, não. No começo, era a programação à disposição. Eu não sei exatamente nesse ano, mas assim, tipo, não tinha nada passando. Porque, lembre-se que não tem videotape, ou seja, não tem nada. Se não tem conteúdo ao vivo, não tem nada para passar. Veja a falta, o que a falta de um videotape já fazia. Então, na hora que começava a programação ao vivo, toda a programação da televisão, e eram muito curtas. Não eram 24 horas de programação. Não eram nem 12 horas, na verdade. Era muito menos. E muitas vezes, já depois do almoço, como o Fred falou, já fim da tarde, para pegar a noite. 5 horas, 5, tinha caldinho, não. Tinha caldinho do GE, não. Não, tinha não. E talvez uma galera mais nova não saiba, mas até os anos 90, as TVs, elas também paralisavam a programação ali em determinado momento. Isso. Né? Você tinha ali... Lógico que... Colorido, meu amigo. Que é o grande clássico. A Globo não perdia a liderança nem na Barra Colorida. A Globo, é verdade. Nem na Barra Colorida o Canhão perdia a audiência. E a Color Bar já era uma evolução, porque antes era chuva. Tinha época que ficava só a chuva. Só o chiado. A gente tem aqui, esse programa aqui hoje, é maior do que muita programação diária de canal na época. Muito. Vamos seguir, Fred, para adiantar. E aí... eu acho que faltou um quadro ali, Não, faltaram alguns quadros. Não, para adiantar os quadros, esses quadros aí, a leitura da linha do tempo. 55, e a gente está falando da produção, ela realmente explode a partir de agora, porque a válvula eletrônica, que é a peça fundamental para a televisão... Para mudar. Né, ela finalmente passa a ser fabricada no Brasil. Né?
E aí, aquilo que o Celso falou, JK, o processo de industrialização do país vai avançando, né? Então, a partir daí, a televisão realmente se torna aí popular e vai entrando na casa das pessoas. Esse é a partir daí, junto com a abertura econômica do país, né? É a mudança tecnológica da televisão e a mudança tecnológica da produção de televisão, da televisão aparelho e de televisão como meio de comunicação. Porque assim que a televisão fica mais moderna e a chegada do videotape, essas duas coisas são quase simultâneas, esse é um período de revolução intensa em relação, sobre a televisão na época. Isso. E aí a gente já tinha passado por 57, a gente acabou começando daí, né, pelo gancho que Cássio trouxe do videotape. Em 59, As Aventuras de Rin Tin Tin é a primeira série americana dublada. Tá? Soft Power. Porque antes até passa alguns programas americanos, mas é a mesma coisa. Show, o pessoal cantando. Tu foi buscar essa, Fred? Essa daí é a primeira mesmo? Primeira, Rin Tin Tin. Dublada. Dublada, né? A primeira dublada. Sim. Quando chega o videotape, a turma já começa... A turma já começa a jogar. Versão brasileira. Herbert Richards. Quando chega o videotape, a turma já começa a jogar algumas coisas no ar, né? Mas... Então pode passar, Rodrigo, porque aí a gente chega em algo que não tem uma precisão, Cássio. Você vê aqui na agenda está o seguinte: a primeira transmissão de um jogo de futebol na TV brasileira foi em 3 pontinhos. O blog de Cássio, quando a gente busca no Google, aparece inclusive o blog de Cássio. Eu já disse que eu acho, se eu não me engano, é um jogo do Palmeiras. Mas aí isso não está muito certo, não, sabe, Cássio? Não está muito assim, certo. Mas esse é um dos que concorre. Um dos que Palmeiras concorre. E quem? É Santos e Palmeiras na Vila Belmiro. 3-1 para o Santos. Em 55. Tá? Em 55. Essa informação é daquele Guia dos Curiosos, né? daquele livro que trouxe essa informação. Mas eu pesquisando, alguns tratam esse jogo como a primeira transmissão intermunicipal. Tá? Porque diz que ainda em 50, é possível. Um jogo no Pacaembu, diz que a TV Tupi, acho que foi que é essa PRF3, inclusive essa foto, para quem está vendo, é no Pacaembu. Aquela concha ali, o Pacaembu tem uma concha acústica atrás. Mas essa câmera não é a câmera de 50, não. Essa câmera já é depois. Já embaixo ali, Celso. Tem embaixo o nome ali. Pronto, perfeito. Tupi Difusora. PRF é o primeiro nome da Tupi, aí lá embaixo tem escrito Tupi Difusora. Então, eles pegam 3 câmeras e vão para transmitir um jogo de São Paulo, tá? Não conseguem no primeiro tempo, mas conseguem no segundo tempo, ainda em 1950. E aí tem até aí a Record transmite um jogo Ponte Preta e Inter de Limeira, lá em Campinas. Só para não confundir, essas duas fotos estão parecendo, Fred. A imagem mais antiga é da direita, tá? A da esquerda você pode ver que a televisão já é mais moderna, que a câmera é mais moderna. Isso. A cansada é da direita, porque as duas fotos são do Pacaembu, na verdade. É verdade, as duas fotos do Pacaembu. Talvez essa da direita seja até dessa primeira transmissão, mas nenhuma dessas duas fotos eu consegui identificá-las. Então há um gap aí da primeira transmissão do futebol brasileiro. Citam esse jogo, né, de Santos e Palmeiras 55, citam jogos ainda dos anos 50, do final da década do próprio ano de 50, né, quando a televisão inaugura, e também um jogo em Campinas, né, que aí a Record usou até o slogan 100 quilômetros na frente, né, porque a Record vai para Campinas para transmitir esse Ponte Preta Inter de Limeira e joga essa. Um slogan. E aí depois tem um no Rio de Janeiro, né, que aí a galera usa também o mesmo 500 km na frente, e tem essa disputa aí, Record, Tupi. Ou seja, o centro é sempre São Paulo. Por essas transmissões intermunicipais. Turma diz que quando o Brasil consegue isolar São Paulo, que o Brasil desenvolve. Reza a lenda. Pode passar, Rodrigo. E aí a gente sai um pouquinho do contexto da TV para algo importantíssimo, né? Porque são dois símbolos dos anos 50 dividindo a tela, né, junto com a mesma personagem, que é Brigitte Bardot, né, que é o grande nome, assim. Marilyn Monroe vem dos anos 40, história dos anos 50, mas a personagem dos anos 50 é Brigitte Bardot, né? E essa frase aí, Deus criou a mulher, é o nome do filme que ela protagoniza e que usa biquíni. Tá? O biquíni foi lançado em 46.
mas ficou como algo distante. Aí Brigitte Bardot é fotografada com biquíni numa praia, e depois, nesse filme, ela aparece de biquíni e aí explode, né, no mundo inteiro para esse fenômeno que já deixou de ser fenômeno, né? A gente já cresce com algo completamente normal. E o lançamento do biquíni, aí nos anos 40, é tratado como a invenção mais impactante desde a bomba atômica. Somente usam essa definição para o biquíni, né? Então a gente tem aí... A masculinidade é um negócio meio frágil, né, velho? O conservadorismo é um negócio muito doido, né, velho? Esse símbolo, né? E Brigitte Bardot, né? Como referência de beleza, padrão de corpo, inclusive. Faz muito sentido. No início da década de 60, já no governo Jânio Quadros, ele vai ser um cara que vai ficar marcado, o governo dele, por a gente tá falando de industrialização, conquista do CLT, né, de Vargas, de Kubitschek e tal. Aí depois vem Jânio Quadros, com uma mente bem conservadora, o governo dele vai ser marcado por isso. Ele vai proibir o uso do biquíni no Brasil. No início da década de 60, 15 anos depois do lançamento aí da peça. E Brigitte Bardot dita o novo padrão de beleza, tá? Sai Marilyn Monroe, mais cheinha e tal, e aí vem de forma essa valorização aí para esse perfil de mais magro, né? Corpos mais magros. Pode passar, Rodrigo. Aí a gente vai para Marilyn Monroe e James Dean, porque assim como o biquíni explode nos anos 50, o jeans também, né? Que já vinha mais de trás, porém era uma coisa usada por trabalhadores rurais, sem glamour, sem né, ser um grande produto também de fábrica. Esse vai vindo, mas explode dessa forma para glamorização com Marilyn Monroe, né, e James Dean também, né, só que ele para uma coisa mais rebelde, né, porque vai assim, trabalhadores rurais, trabalhadores urbanos, jovens rebeldes, aí entra James Dean, né, com os filmes que fazia, e aí a glamorização vem com Marilyn Monroe, né, então muda totalmente. Ela no primeiro filme que ela aparece de jeans, ela usa uma calça Levi's, né, e uma jaqueta da Lee. E aí muda a Levi's até hoje, é o que é, né, por esse filme. E aí a gente chega no Brasil, onde 2 polegadas fizeram toda a diferença, né? Que é justamente Marta Rocha, foi a primeira Miss Brasil, vai disputar o Miss Universo, e por 2 polegadas ela não é aceita. Rodrigo, vai ter um vídeo que vai entrar agora, não sei se ele já está na agulha, e esse vídeo, como eu falei, que teríamos mais um vídeo mostrando Salvador, porque ela é baiana, tá? Marta Rocha é baiana. Foi uma comoção gigante. Exatamente, esse vídeo minha mãe fala muito disso. Me impressiona, que é justamente a chegada, né, dela em Salvador. Rodrigo, tem o tempo aí, que pode adiantar até lá, tem uma indicaçãozinha do tempo no roteiro, que eu não me lembro agora. Acho que é aí, exatamente aí, que é o avião pousando. Pronto. A gente vai ver um pouquinho da chegada dela. Vamos ouvir com a narração? Regressa à sua terra natal, ao curso de uma carreira relâmpago única em toda a história da cidade. De uma vida fabulosa que faria inveja à própria Cinderela, foi eleita Miss Bahia, Miss Brasil, Miss Universo 1955 e Imperatriz da Beleza em Porto Rico. No aeroporto de Pitanga, o prefeito da capital, um gesto foi vice, de né? paternal, mostra o desejo de 500 mil de baianos de Salvador. 500 mil? 500 O mil. comandante e a oficialidade do Corpo de Bombeiros fazem entrega de uma flâmula da corporação de que ela é hoje oficial honorário. E a marcha, velho, a música, cara, é muito bizarro, né, não? A propaganda. O ruído das sirenes dos batedores atraía o povo ao longo do trajeto de 25 quilômetros, onde milhares de pessoas de todas as ordens sociais queriam ver e saudar a formosa conterrânea que brilhou na América. Olha isso. Agora Salvador acorre em peso às ruas da cidade para ver em carne e osso a célebre moça bonita que fechou o comércio. As repartições públicas ficaram desertas. A célebre moça bonita. Foram abandonados
Fiquei impressionado com essas imagens. Olha a Rua Chile. Lembrando de entusiasmo na maior demonstração já feita em Salvador, à graça e aos encantos da mulher. Meu amigo. Meu amigo, para ter isso novo, vai ter que ser campeão brasileiro. Os aplausos que a fizeram famosa começaram em Long Beach, após o pronunciamento de um júri discutível que lhe negaram o primeiro lugar. Isso foi tão marcante. E minha mãe fala muito dessa recepção Marta Rocha, sendo que minha mãe não era nascida, tá? Então, tipo, ela cresceu ouvindo falar com a mítica, né? Com a mística, né? Pô, minha mãe ia nascer 5 anos depois disso aí. Então, tipo, ela cresceu ouvindo falar e continua repassando essa recepção aí, a Marta Rocha. Enquanto a multidão postada na rua... Então, esse vídeo ele é longo, ele termina, ela volta para casa. É impressionante como vai filmando tudo, volta para casa. Esse vídeo é... Imperatriz da beleza, tem que respeitar mesmo. Esse aí, mas aí é o seguinte, ela perdeu o Miss Universo, aí passou em Porto Rico, arrumou esse título aí para não voltar sem taça. No ano seguinte, quem ganhou foi uma cearense lá de Sobral, Emília Barreto. Ganhou o Miss Brasil, né? O Miss Brasil, e quando foi pro Miss Mundo foi semifinalista. Eu acho que o Brasil só volta a ter uma vice agora, né? Com aquela ex-mulher de Aécio, ex-namorada de Aécio, não foi vice, não foi? Eu acho que ela foi, viu? Acho que ela ficou ali. Acho que ela foi em segundo lugar. É mais do que a Aécio, né? Não, Aécio foi vice também. Eita, coração que chora aí, viu? E aí a Barbie. Natália Guimarães. Natália Guimarães, exatamente. Aí, lembra, até depois que você passa para o Brigitte Bardot, novo perfil de corpo, você justifica a Barbie ser quem é, né? A Barbie é lançada na Feira Americana de Brinquedos em 59, custava $3, né? As primeiras 351 mil bonecas. Vai ver quanto era $3,59, joga. Vai ver quanto é a Barbie hoje. $3 é dinheiro hoje? Meu Deus, quanto mais. $3 hoje é R$50. E a Barbie aí, ela foi sucesso nas matérias que eu li, ela foi sucesso desde sempre, tá? Ela já lançou e já explodiu assim de uma forma impressionante. Vamos lá, segue em frente. Agora a gente mergulha em comerciais da época, tá? A gente vai ver uma sequenciazinha aí, Rodrigo. Pode colocar o som, porque tem coisas bem engraçadas. São 3 comerciais da Coca-Cola que a gente vai assistir. Opa. Cadê o play, Rodrigo? Eu vi o tamanho do vídeo ali, eu tomei até um susto, mas vamos ver. Mas por seu dinheiro. Agora veja que tem que ser ao vivo, né? Presta melhor, Coca-Cola grande e dá muito mais. Depois de um copo completo encher, fica outro para beber. Isso é a Coca-Cola grande, 2 copos, né? Coca-Cola grande e dá muito mais. Por seu dinheiro mais. Refresco e qualidade. Coca-Cola grande e dá muito mais. Coca-Cola grande refresca melhor. Coca-Cola reanima de verdade. É a grande e dá muito mais. Qual ano disso? AS, King Size. É uma das riquezas da música popular. Qual o ano? Vamos conhecer os instrumentos do coco. Anos 50. Este é o tantã. Este é o reco-reco. Este é o gongue. Este é o triângulo. Esta é a viola. E agora, o coco nordestino. Tava muito barato o tempo do comercial, meu amigo. E rolaram pra caralho pra apresentar a coquinha.
Agora cada plano de sequência da porra. Miranda, né? Um negócio meio assim, né? Não, pô, isso já é com videotape, né? Tu fala assim ao vivo, mas já tinha videotape, né? Cássio, não sei não, porque isso aí é do ao vivo. Então tu vai ter que meter esse negócio todas as noites, meu irmão. Já pensasse. Era ser um emprego, basicamente. Qual é o teu emprego? O emprego é fazer propaganda da Coca-Cola toda noite. Presta atenção no slogan final aí com videotape, ó. Coca-Cola. Isso faz um bem. Isso faz um bem. Melhorou muito. Pra Coca-Cola, né? Os momentos da vida com Coca-Cola pura e saudável. Quem não tá com sede agora? De novo. Fred. Pagava caro. Mas não. Quem não tá com sede tá mentindo. Quem não tem uma coquinha agora. A obra-prima de todos os tempos. A única, a gostosa Coca-Cola. Isso faz bem. Pode dar o pause. Muito bom. São muito bons, né? Isso faz bem. Isso faz um bem. Só falou isso faz um bem do caralho, pô. Essa